Lá em Provérbios, no capítulo 5, diz que a mulher casada é a fonte do marido. Tem mulher que é assim, não vai fazer o que eu quero não? Pois estou de greve. Greve, Zé Fini para você. Fica emburrada, fecha a torneira para botar pressão no marido. As mulheres todas se identificando. Valeu-me, Senhor. O título dessa ministração é Sensíveis para ouvir e fortes para obedecer. Sensíveis para ouvir e fortes para obedecer. Você sabia, queridos, queridas, que a sensibilidade que você tem em Deus foi um presente que Ele mesmo te entregou? Mas essa sensibilidade não tira de você nenhuma força. Somos sensíveis para ouvir Deus falar e somos fortes para obedecer a voz daquele que fala conosco. Então somos sensíveis, mas ao mesmo tempo somos tão intensas, tão fortes, tão leoas, mulheres de garra, mulheres que quando focam não descansam até que alcance a presa. Mulheres destemidas, mulheres cheias e impregnadas do próprio Deus. Sensíveis para ouvir, mas fortes demais, intensas demais, decididas demais a obedecer. Diga, esta sou eu. Mais forte, diga, esta sou eu. Da glória. Aleluia. Aqui em Gênesis, no capítulo 21, eu quero te situar no contexto antes de nós começarmos. É tão interessante porque versos antes dos versículos que iremos ler juntas, a gente percebe, queridas, Deus ele visitando Sara quando ela tinha 90 anos de idade, a fim de cumprir a promessa que ele mesmo fizera de que Abraão e Sara seriam pais. E sabe, depois de 25 anos, depois que se passaram 25 anos, aqui nós chegamos no momento do cumprimento dessa promessa. No cumprimento de algo que aos olhos humanos era impossível de se dar, impossível de acontecer. E a Bíblia diz, a partir do versículo 1 do capítulo 21 de Gênesis: visitou o Senhor a Sara. Você sabia que esta noite é uma noite de visitações? Agora observa, o Senhor ele visita Sara. E a Bíblia continua dizendo, como lhe dissera. E o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. A Bíblia continua falando e diz: Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, por tempo determinado, de que Deus lhe falara. Essa frase, tempo determinado, no original, ela significa o tempo em que tudo floresce. No tempo determinado, quando o anjo vem, o próprio Deus vem, visitações de anjos, o próprio Deus fala com Abraão. Nessa última visitação, a Bíblia diz que é dado uma data, e é dito: daqui a 1 ano conceberás e darás à luz um filho. Quando é dito sobre 1 ano, Deus estava dizendo para Sara e para Abraão que esse 1 ano seria o tempo onde todas as coisas se renovariam. E você há de concordar comigo que tinha muita coisa para renovar. Afinal de contas, nós estamos falando de um homem de 100 anos, nessa ocasião, e de uma mulher de 90 anos.
A Bíblia nos conta, queridas, que Deus visita Sara. E num tempo determinado, no tempo em que tudo se ajusta, no tempo em que tudo floresce, no tempo em que as coisas voltam para o eixo, ao filho que lhe nasceu, verso 3, que Sara lhe dera a luz, pois Abraão o nome de alegria, Isaac, riso. Abraão circuncidou ao seu filho Isaac quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaac, seu filho. E disse Sara, e disse Rose, e disse Kátia, Ângela, Cíntia, Maria, e disse você. Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isto vai rir-se juntamente comigo. Uau! Deus me deu motivo de riso, e quem ouvir vai rir comigo. Verso 7, e acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Quem diria que aquela mulher estéril, desenganada, aos 90 anos, amamentaria a promessa? Pegaria a promessa no colo, iria ninar a promessa, iria tocar, amamentar, cuidar, criar, proteger, zelar da promessa. Agora eu quero chamar a sua atenção para o verso 8, porque a Bíblia diz: Isaac cresceu e foi desmamado. Ou seja, chegou o tempo de apartar Isaac do seio. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Então aqui nós vemos agora Isaac já numa idade onde ele é desmamado. Quando o menino é desmamado, o pai dá uma grande festa. Então presta bastante atenção nesses detalhes. O contexto aqui era festa, alegria, celebração, júbilo, gratidão. Porque o trem tinha sido ligado. E Abraão e Sara tinham chegado no destino que Deus falou desde lá de trás. Nessa festa, Sara observa. Ela observa o quê? Verso 9. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera a luz a Abraão, caçoava de Isaque. Então Sara estava aqui no meio da festa, com um monte de convidados para dar atenção. Uma mãe plena, absoluta, alegre, radiante, por tudo que Deus tinha feito, mas atenta, sensível. Sabe, queridas, Deus vai fazer, mas tenha cuidado, para que no tempo que Ele fizer, você não fique tão distraída,
que não perceba os detalhes. Porque o diabo não está satisfeito enquanto você está celebrando. E ele vai tentar entrar no meio da celebração. E se você e eu não tivermos sensíveis, atentas, perceptíveis ao Deus que nos deu a bênção, talvez a bênção seja danificada. Sensíveis para ouvir, fortes para obedecer. Quando a Bíblia usa a palavra caçoava, quem era Ismael? Ismael era o filho de Abraão com outra mulher que não era Sara. Outra mulher chamada Agar, uma egípcia. Ismael não era filho de Sara, mas era filho de Abraão com a egípcia. Quando Sara vê, nota, observa, percebe, na festa, o menino Ismael brincando com o seu filho Isaque, ambos irmãos por parte de pai. A egípcia Agar não se sabe onde estava, mas Sara estava atenta. E no meio da festa, com um monte de coisa para fazer, um monte de convidado como anfitriã para dar atenção, ela observa a maneira como um filho brincava com o irmão. Nossa. Quando ela vai passando, que ela observa, ela nota que Ismael, que era bem mais velho do que Isaque, caçoava de Isaque, ridicularizava Isaque. Paulo, falando sobre essa passagem em Gálatas 4:29, ele vai usar a expressão perseguia, que Ismael perseguia Isaque. Aqui, Sara usa a palavra caçoava, zombava, ridicularizava, que não deixava de ser uma perseguição, menosprezando o filho da promessa. Mas a mãe do menino viu. Porque esses são dias, escute, onde Deus vai falar com você coisas específicas sobre seus filhos, sobre seu marido, sobre seu chamado, seu propósito. Esses são dias, e eu falo isso debaixo de uma unção específica, profética. Sabe aquela criança que parece só uma criança? Pois bem, esses são dias onde Deus vai desvendar destinos para mulheres. Haverá dias em que você olhará para o seu filho e você saberá exatamente tudo que ele será. Como um painel que surgirá diante dos seus olhos. E o Deus que te deu o menino, o Deus que te deu o filho, vai te mostrar, te ensinar e falar com você o que fazer para que o propósito dele se cumpra na vida do seu filho. Esses são dias onde o conflito dentro do lar vai cessar. Porque a sabedoria, o discernimento que Deus está compartilhando conosco hoje, será material, serão coisas que poderemos pegar e aplicar em momentos precisos e específicos. Você vai entender isso. No meio de uma festa ligada,
Sabe, mulheres, conseguimos fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Temos a habilidade dada por Deus de fazermos várias coisas ao mesmo tempo. Aqui essa mulher estava com tantas atividades, no meio de uma festa com tanta gente querida e amada. Mas enquanto ela passava, ela bateu o olho e ela percebeu que aquela brincadeira não era só uma brincadeira, tinha uma malícia por trás. Percepções. Esses são dias de percepções. Esses são dias de visitações, onde o Senhor te fará ver aquilo que você não está vendo. Ele te fará saber aquilo que você não está sabendo. Ah, você vai lembrar desse culto. Quando Sara vê isso, ela toma uma decisão, uma atitude. A Bíblia diz que ela vai até Abraão e ela diz, verso 10: disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Afinal de contas, queridos, não era filho dela, mas era filho dele. Quando Abraão escuta Sara dizer aquilo lhe parece penoso demais, porque o menino não era dela, mas o menino era dele. Ela não era mãe do menino Ismael, mas ele era pai do menino Ismael. Agora, escuta o que eu vou te dizer, e isso vai ser chave para os próximos dias. Sara não fica comendo o juízo do marido com farinha de garfada. Jogue o menino fora, jogue a escrava fora, jogue o menino fora, jogue a escrava fora. Jogue o menino fora, jogue a escrava fora. Sabe por que o teu marido não te ouve? Por 2 motivos. Primeiro, você vem falando como uma general. E segundo, você é uma pingueira que não para de cair no balde. O que é que você faz com uma pingueira que não para de cair no balde? Rapaz, você resolve. Porque pense num negócio ruim. É ou não é? Você não dorme direito, você não raciocina direito. Bem. Sabe o que o diabo nos fez perceber erroneamente? Que pelo muito falar, nós seremos ouvidas. Eu te digo, não é verdade. Se você vem falando com o seu marido como se ele fosse seu filho e não marido, ele não vai te obedecer. Deixa eu dizer uma coisa. Você não tem um menino velho. Menino velho. Seu marido não é um menino velho. Menino velho. Aquele menino velho. Que você já disse a vida todinha e o menino velho não aprende. Só tem tamanho. Tem mulher que olha para o marido assim. Meu Deus, isso é um menino velho. É um que eu tenho que carregar nas costas. Apoio agora eu tenho 20 filhos dele e ainda tenho que carregá-lo nas costas. Esse bicho velho. Só tem tamanho. Sua cara está ótima. Aí sabe o que é que a gente faz com essa visão de menino velho? De filho velho? A gente quer mandar. E no dia que ele não obedecer, a gente fecha a torneira. Como assim? Lá em Provérbios, no capítulo 5, diz que a mulher casada é a fonte do marido. Tem mulher que é assim, não vai fazer o que eu quero não? Pois estou de greve. Greve, Zé Fini para você. Fica emburrada, fecha a torneira para botar pressão no marido. As mulheres todas se identificando. Valeu, meu Senhor. E eu
não sei quando, mas o diabo nos fez perceber que essa é a maneira de conquistá-lo. Eu te digo, mentira. Primeiro, por mais que você saiba que Deus falou com você, olha para cá e escuta isso. Por mais que você saiba que Deus falou com você, por mais que você saiba que você tem uma direção de Deus, por mais que você saiba que você vai ser boca de Deus para dizer aquela instrução para Ele, fale como alguém que está se dirigindo a um rei. Sara, Pedro falou sobre ela em sua carta em 1 Pedro, a partir do capítulo 3. Sabe como ela se dirigia a Abraão? Chamando-lhe Senhor. Aí Pedro vai dizer, se torne filha de Sara. Como? Imitando o que ela fez. Rosa, eu vou chamar meu marido de senhor. Não, querida, se você não tem esse costume, senhor, eu acho que ninguém tem esse costume aqui, ô senhor. Mariquinha, vem cá, sim, senhor. Não, nós chamamos de amor, de bem. Cada uma tem a sua maneira de chamar. Chama o nome no diminutivo, o nome próprio do marido no diminutivo. Cada uma tem a sua maneira de falar, de chamar. Mas, queridas, quando nós nos dirigimos com honra, você ganha o coração. Agora vamos lá, abrir o leque aqui. Quem está pronta? Oxente. Quem está pronto? Em 5 mãos levantou? Aí eu não vou falar. Quem está pronta? Eu preciso dizer isso aqui. Quem é casado aqui, levanta a mão. Eita glória! Deus é bom demais. Escuta o que eu vou te dizer. Escuta. Estamos no culto de mulheres. Mulheres absolutas. A libido pelo esposo acaba quando a honra acaba. Nenhuma mulher vai ter desejo sexual por um homem que ela não estima. Se você olha para ele e diz, isso é um abestalhado. Aff, chegou, estava tudo em paz, mas ele chegou. Com muito amor eu preciso te dizer, se você age assim, a Bíblia chama essa mulher que age assim de tola, que destrói com as próprias mãos. Muitas mulheres não têm mais desejo sexual pelo seu marido. E não é hormonal não. Tem a questão hormonal e tem a questão da honra. Interessante. Quando era na paquera, no namoro, era um fogo. Depois, queridas, que se torna comum. Onde agora você está vendo, perdão, os defeitos dele, as falhas dele. Aí você começa a focar na coisa errada e você começa a perder forças. Eu já atendi muitas mulheres e eu já disse para elas que o problema delas era só um: respeito. Tratar o marido com respeito, estimar o marido. Sara chamava Abraão de Senhor. Eu não estou dizendo que é para você dizer Senhor, mas o ensinamento ali de Pedro havia honra. Aí ele fala de vestes que Sara vestia, que não eram físicas, mas eram vestes espirituais. Espírito manso e tranquilo, que tem de mulher braba, que risca a faca no chão. Quem pode mais do que Deus? Ninguém. Que quer botar água quente no ouvido do marido quando ele vai dormir. Uma vez eu disse isso, falando sobre família cristã. Aí lá vinha um aluno, no final do intervalo, ele tinha que vir assim, arrastando o pé assim, com a cara assim abatido, com os ombros caídos. Aí ele disse, graça e paz, professora. Eu disse, amém, irmão. Ele disse, ô professora, não dê ideia às irmãs, não. Porque a mulher dele estava lá e eu tinha falado de botar água quente no ouvido do marido. Ele ficou preocupado. Aí ele veio se arrastando, dizendo, ô professora, não dê ideia às irmãs, não. Eu disse, irmão, você está com um problema. Ele disse, estou mesmo.
o que diz respeito. Então, como eu trato isso? Simples. Sabe o que eu faço todos os dias? Todos os dias. Meu marido está dentro de casa, queridas, e eu olho para Júnior em tantos momentos, e eu começo a admirar o homem que ele é. Sem dizer nada. É ele botando um garrafão de água, é ele fazendo alguma coisa, é ele caminhando dentro de casa de um lugar para o outro. E às vezes eu paro e eu fico propositalmente, intencionalmente, observando. E fico admirando todas as virtudes que ele tem. Calada. Quando você pensa muito sobre algo, você vai verbalizar. Mas naquele momento eu paro propositalmente, intencionalmente. E eu fico estimando meu marido. Eu fico admirando. Ele tem defeitos, sim, muitos, como eu também. Mas ele também tem muitas virtudes. E quando eu faço isso, amadas, essa libido que tem morrido em muitos casamentos, em muitas mulheres, que, repito, não é 100% hormonal, tem muita questão de honra e de estima no meio. Hormonal, hormônios resolvem. Honra, princípio da palavra vai resolver. E sabe, quando você nutre isso, rapaz, vai ser automático. Você vai querer estar perto, você vai querer fazer um carinho, você vai querer abraçar, você vai querer olhar nos olhos e dizer o quanto ama. Por quê? Porque você está cultivando algo. Sara, quando percebe aquilo, queridas, e eu vou finalizar com isso, ela não fica menosprezando Abraão. Porque às vezes nós temos até uma palavra de Deus, uma direção de Deus, uma instrução de Deus. Deveríamos ser boca de Deus para aquela situação específica do nosso marido, mas a gente fica desdenhando. Tá vendo? Como tu é burro. No início do casamento eu dizia muito para Júnior, sabe o quê? Eu dizia, Júnior, se tu me escutar, tu vai ser o homem mais rico do mundo. Depois Deus falou comigo e Ele disse, você está orgulhosa. É como se você soubesse de tudo e Ele não soubesse de nada. Aí eu, E eu tive que parar e reformular isso. E entender que eu sou um auxílio. Eu não sou uma mãe mandando nele. Eu não sou a mãe do meu marido. Eu sou a esposa. E marido, a gente trata com honra. Se eu estivesse falando para os maridos, eu falava também. As esposas, a gente trata com honra. Como eles não estão aqui, quem está é você. Então recebe, irmã. Ah, porque você não sabe quem é meu marido? Não importa. Quando Sara fala para Abraão, ela só fala uma vez. Repita o mais alto que você puder comigo. Diga, Sara só fala uma vez. Quantas vezes? Fale. Uma vez. Fale, ouça isso. Fale para o seu marido uma vez. E fale para Deus do seu marido muitas vezes. Eu acredito sinceramente que quando Sara saiu daquele lugar, ela foi orar. Senhor, Isaac foi o Senhor quem nos deu. Ele é o filho da promessa. E o Senhor sabe que não dará certo criar os dois juntos. Mas ela não ficou tentando convencer o marido, menosprezando ele, você está cego, você não vê, você nunca me ouve. Quantas vezes nós dizemos isso, você nunca me ouve? E ficamos naquele vitimismo, queridas. E tudo que a gente faz é afundar ainda mais nosso casamento, relacionamento. Sara fala uma vez e sai de cena. Só que essa mulher que saiu de cena, ela confiou em Deus. E Deus entrou em cena. E sabe o que foi que Deus disse? Não virou um dia. A festa acabou, Abraão foi deitar, Sara foi deitar. E a Bíblia diz que ainda na madrugada, Deus chega para Abraão e disse, Abraão, obedeça a Sara em tudo o que ela te disser. Rapaz, isso é maravilhoso demais, não? Oh, Deus bom.
Imagina, tu fala com teu marido uma coisa, aí depois tu vai falar para Deus do teu marido. Tu fala para o teu marido uma percepção, algo que você nota, percebe, identifica, dá aquela ajuda, oferece o auxílio. E depois você sai de cena e você vai orar ao Senhor. Queridas, Deus tem o coração dos nossos maridos nas mãos. E talvez você diga: Rose, mas meu marido não é crente. Não importa. Deus tem o coração do rei na sua mão. E Ele vai inclinar conforme o seu propósito. Então fala uma vez e depois sai de cena e vai orar a respeito. Porque na madrugada Deus acordou Abraão e disse: Abraão, acorda, acorda. Abraão, acorda. Abraão, é o seguinte: se levante e vá obedecer sua mulher. Isso é um sonho de consumo, não é, irmã? É ou não é? É um sonho de consumo um negócio desse. Porque Deus não tem lugar ou lado preferido. Deus não está do lado do homem ou da mulher por preferência. Ele está do lado de quem estiver certo. Então esses são dias onde você e eu vamos perceber, notar, identificar a voz de Deus falando com a gente. E aí tem mulheres que fizeram o seguinte: já falaram, e deu ruim, porque o marido não atentou. Aí depois sabe que ela chega e diz: eu não disse? Tudo rindo, né? Eu não disse. Esse eu não disse, sabe o quê? Você é sempre o burro da situação. E eu sou sempre a tigresa. Você é o burro, eu sou a tigresa da situação, entendeu? Cola em mim que é sucesso. Porque você sozinho, coitado. E desprezamos quando deveríamos unir forças. Eu vou fechar com isso. Certa vez o Senhor falou comigo e Ele disse: Rose, existe algo que a mulher precisa fazer. Eu disse: o que, Senhor? Ele disse: socorrer. A palavra ajudadora também é a palavra socorrista. A palavra ajudadora significa duas coisas: ajuda e socorro. Ajuda é quando você chega para dar a instrução da nota que você tem no coração acerca daquilo que precisa ser feito. E você chega e você ajuda. Meu amor, eu tenho essa percepção sobre essa decisão. Você vai decidir, mas eu tenho essa percepção. Isso é ajuda. Quando ele não ouvir e der ruim, não é hora de você entrar em cena e terminar de matar dizendo: eu não disse? Não, quando a ajudadora já fez a parte dela, ainda resta a socorrista. A socorrista é quando dá ruim. Se uma pessoa sofre um acidente de moto porque está embriagado, e agora você é a socorrista naquele SAMU, você vai parar para dar sermão no que caiu de moto? Você sabe que você não deveria ter dirigido bêbado, não sabe? Por isso que agora você está assim, com a cara quebrada. Eu acho que a sua canela quebrou em 3 lugares. E talvez você mais nunca ande. É bom para você aprender. A lei não disse que você não deveria dirigir embriagado? Rapaz, não é hora disso não. Não é hora de sermão não. É hora de botar a roupa. Quando apita, emergência. É hora de botar a roupa em segundos. São treinados para isso. E corre, mas até o lugar do acidente. E não importa se foi bêbado, não importa se foi alguém que bateu, não importa. Você agora só tem uma missão: socorrer, levantar, curar, erguer, ressuscitar. Fazer com que aquela vida reaja e levante em saúde plena. Então, quando a ajudadora fizer a sua parte, chegar e informar: meu marido, eu percebo isso, essa decisão temos que tomar, o meu parecer é esse, você vai decidir, mas o meu parecer é esse.
Você fez uma parte. Se der ruim, não é hora de abandonar, não é hora de dar sermão, não é hora de dizer eu não disse, não é hora disso. É hora da socorrista entrar em cena e levantar, porque quem está de pé levanta quem caiu. Agora sabe, talvez você diga, ele não merece. Não se trata disso, porque se deu ruim para ele, ó, esse negócio vai rodar e cair na tua cabeça. Você vai pagar o parto junto. Então o que é que você faz? Você se posiciona, queridas, para fazer o que Deus te mandou fazer. Abraão levanta, coloca comida, coloca bebida e despede a escrava. E quando ele faz isso, amados, ele estava obedecendo ao Senhor, mas Deus falou por boca de Sara. Quando Sara não foi ouvida, Deus entrou em cena para reavivar, para consertar os trilhos, para que aquela família pudesse ser conduzida ao seu destino. Porque esses são dias, queridas, onde a sensibilidade está sendo aguçada. É tempo de orar mais, é tempo de meditar mais, é tempo de ler mais a Bíblia, é tempo de ter mais comunhão com o Espírito Santo, é tempo de voltar às devocionais. Por quê? Porque esse ambiente, grupo de música pode vir, porque esse ambiente, queridas, onde Deus é amado, onde o Senhor é adorado, nesse ambiente, Ele vai compartilhar fragmentos do futuro ao seu coração. Escuta o que eu vou te dizer. Eu já vi muito livramento acontecer com pessoas que eu amo, porque Deus falou comigo antes que o acidente acontecesse. Rapaz, eu poderia aqui passar a noite contando para você testemunhos de demônios que apareceram diante de mim, espíritos de morte. O espírito de morte que ia ceifar a vida daquele parente meu. Deus falou comigo num momento específico. Um clamor se levantou dentro de mim, um aperto no coração, aquela impressão forte de que eu precisava interceder. E quando eu me posicionei, sensíveis para ouvir, fortes para obedecer. Quando eu me posicionei, amados, eu ordenei que aquele espírito de morte soltasse aquela pessoa, no nome de Jesus. Em fração de milésimos de segundo, o meu quarto estava todo escuro, eu estava sentada na cama orando, encostada na cabeceira. Aquele espírito de morte saiu de onde ele estava e ele parou aqui, ó, diante de mim, como um vento. O cabelo dessa altura, uma pele amarelada, meio esverdeada, os dentes largos em cima, pontiagudos embaixo e uma baba que ligava dente, porque ele fez assim, na minha face. Claro, com uma coisa dessa você toma um susto, mas na hora eu comecei a rir, porque isso foi um comando que foi dado, e ele largou aquela vida e veio tentar me amedrontar. Eu servi a Satanás por 10 anos no centro de macumba. E olha que eu não tenho cara de macumbeira não, amém? Mas eu sei, queridas, eu conheço Satanás. Eu conheço suas artimanhas. Eu conheço os seus trabalhos. Eu conheço os seus despachos. Eu conheço. E desde que eu entrei nessa vida com Deus, que eu descobri uma verdade, é que o demônio maior que existe na hierarquia das trevas está debaixo dos meus pés. Pessoas que iam morrer e Deus avisou, e por causa de oração, sensibilidade. Pessoas que Deus disse, essa pessoa vai ser ceifada, vai e avise. Me mostrou a pessoa no caixão com 2 algodões no nariz. Família. Mas tinha alguém na brecha. Tinha uma mulher sensível.
Tinha uma mulher que orava, que tinha comunhão com Deus. E quando eu tive aquela visão, Deus disse, vá lá e diga. Eu disse, eu mesma não. Como é que eu vou bater na porta de uma pessoa e dizer que ela vai morrer? Mande outro. Quando eu disse assim, mande outro, eu com a cara lavada abri a Bíblia. Eu não abri para dizer, fala comigo, Deus. Aqui, não. Eu abri a Bíblia para começar a folhear. Na hora que eu abri naquele texto que diz, se eu disser que o perverso vai morrer e você não avisar, o perverso morrerá no seu caminho mau, mas o sangue dele eu requererei da sua mão. Eu fechei a Bíblia, eu disse, eu vou. Quando é que o Senhor quer que eu vá? Sensível para ouvir, forte para obedecer. O diabo não brinca de ser diabo. E Deus está levantando mensageiras nessa noite, potencializando a sua falange, para que você perceba a voz dele e haja baseado nessa voz. Não é tempo de distração, fique de pé. Não é tempo de distração. Tempo de colheita requer atenção. Repetindo, tempo de colheita requer atenção, requer diligência. Avisos. Você saberá antes de acontecer. Você saberá o que fazer. Você saberá como fazer. A sensibilidade de Sara foi essencial para que Isaac pudesse ser de fato herdeiro. A pergunta é: quem está precisando da sua sensibilidade para ser herdeiro? Lavando os pratos, varrendo a casa, saindo para o consultório, voltando, indo buscar os filhos na escola. Sensibilidade. Meu Deus. Isso é tão forte e tão preciso, cirúrgico. Deus está dizendo: eu preciso de uma mulher sensível. E essa sensibilidade livrará a muitos. Muitos filhos, maridos, familiares. Sensibilidade. Da menor coisa à maior coisa. De você sair certa para ir naquela loja comprar aquilo. E no meio do caminho Deus dizer para você: aquela não, vai naquela. E quando você chegar lá, a mercadoria que você compraria na outra está pela metade do preço. Sensibilidade. Dias de sensibilidade. Esses dias eu fui comprar uma roupa. E quando eu cheguei lá, eu gostei de um negócio. Eu gosto de um negócio diferente que ninguém tem. E quando eu cheguei lá, eu vi aquilo. Eu disse: rapaz, isso é uma peça de roupa inédita. Eu nunca vi ninguém com uma peça de roupa dessa. Tinha verde e limão, é a minha cara, verde e limão. Laranja, aquele laranja agoniado que dói na vista assim. As cores que eu gosto. Quando eu olhei o preço, eu disse: dou não. Rapaz, era caro, agora é caro, valendo. Eu disse: dou não. Rapaz, eu fiquei olhando para a roupa.
E eu não tive coragem de dar aquele dinheiro naquela roupa. Mas eu voltei para casa. E eu orei, eu disse: Pai, eu quero aquela roupa. E eu quero comprar ela com 50% de desconto. Agora eu quero que o Senhor me fale quando entrar em promoção, que eu não quero estar indo na loja de instante, não. Passou-se 2 meses. 2 meses. Um dia eu estava em casa, fazendo as tarefas de casa, lavando os pratos. E veio aquela voz e disse: pode ir na loja, pode ir na loja amanhã, porque vai entrar em promoção hoje. Eu disse: tá certo. Aí eu disse: Júnior, amanhã eu preciso ir no centro da cidade, porque eu vou comprar uma roupa lá naquela loja, que está com 50% de desconto. Júnior não sabia de nada, ele disse: tá certo. Quando foi no outro dia, a gente acordou, tomou café da manhã e fomos para a loja. Quando chegou lá, eu procurei a vendedora que tinha me mostrado a roupa há 2 meses. Eu disse: mulher, aquela roupa que tu quer assim? Ela disse: eu sei qual é. Porque era uma roupa única. Ela disse: eu sei qual é. Aí eu disse: ainda tem? Ela disse: tem. Só tem uma. E eu tinha dito a Deus: eu quero ou a verde ou a alaranjada. Tinha outras cores. Eu disse: eu quero ou a verde ou a alaranjada. Aí ela disse: tem uma. Deixa eu ir pegar. Eu só não me lembro que cor é. Eu disse: ou é verde ou é alaranjada. Ela olhou assim para mim, ela disse: eu vou ver, viu? Quando ela veio, ela disse: olha aqui. Quando eu virei, que eu olhei, era alaranjada, o meu tamanho. Aí ela olhou para mim, ela disse: mulher, eu não te conto, entrou em promoção ontem. Eu nunca vi a dona dessa loja botar uma peça semelhante a essa em promoção. Entra outras, mas essa aqui não. Após ontem, deu uma doida nela e ela botou a peça em promoção. Aí eu peguei a roupa, o meu tamanho, não tinha mais nenhuma, só ficou ela. E comprei com 50%. Sensibilidade. Eu disse: Deus me fala, eu não quero estar indo na loja bater perna, não. Eu quero ir quando tiver em promoção. 2 meses depois. O que eu estou falando para você, queridas, é real. Para coisas grandes e para coisas pequenas.